E é no Instituto de Medicina Molecular que encontramos uma empresa de desenvolvimento de novos medicamentos aplicando uma tecnologia baseada no embrião da mosca da fruta. A Telial criou o seu modelo de negócio no âmbito do programa Coitec da Cotec Portugal. Richard Hampson fez em Londres o doutoramento em Biologia. Depois de 3 anos em Barcelona, viajou para Lisboa com uma ideia na cabeça. A empresa que queremos formar é uma empresa de ciência, de base, de tecnologia. Então, tem a lógica ir onde é a ideia científica, que foi em Lisboa. Então, um amigo meu, da época de Londres, quando fizemos doutoramento, tive uma ideia que eu acho muito engraçada, muito interessante para montar uma empresa, porque uma empresa precisa uma ideia forte científica. E a ideia foi aproveitar das moscas da fruta para fazer pesquisa de fármacos para tratar carcinoma, que é um tipo de cancro. A ideia é do Rui Martinho. Rui Martinho, nesta época, era cientista do Instituto Gulbenkian, agora é professor na Algarve, no Instituto Médico na Algarve. Então, esta é a razão porque fomos a Lisboa, porque fui a Lisboa para viver e aprender a linguagem, que ainda não funciona muito bem, mas tem toda a lógica instalar-se onde é a ciência. Em Portugal encontrou investigadores dispostos a ajudá-lo a concretizar a ideia, mas também o apoio para conseguir as competências na área da economia e da gestão, porque, apesar da sua formação, Richard sempre sentiu o apelo de fazer ciência para colocar no mercado. Aí é que o programa Coitec entra nesta história. Tínhamos uma ideia interessante, científica, mas ainda falta a tradução em uma empresa viável. Então, a Coitec ajuda muito em pôr esta ideia em contexto, em ver a realidade comercial. Como de verdade vamos a montar uma empresa. Então, recebemos muita ajuda, falar com especialistas que já participaram na construção de várias empresas tecnológicas. São todas diferentes, mas a teoria de baixo de montar uma empresa, de realizar a sua ideia científica, é sempre a mesma. Então, Coitec foi uma grande ajuda em traduzir esta. E a Coitec também nos faz muitos contactos. Então, isto é sempre importante. Não se pode saber tudo. Ninguém sabe tudo. O que é importante é saber quem perguntar. Então, fizeram vários contactos que estamos ainda a aproveitar. O acesso a investidores foi fundamental para arrancar. Assim surgiu a Telial Technologies. O financiamento de uma empresa de biotecnologia é uma empresa de alto risco. Porque é somente uma ideia científica pode falhar. É uma ideia científica, muita gente tem ideias científicas, então o apoio é o que se chama capital de risco. E risco, há uma razão porque se chama risco. Então, nós tivemos apoio de 3 capitais de risco diferentes, que são entidades que fazem um investimento em vários projetos. E é uma aposta, uma dos projetos vai a conseguir. Então, a Coitec outra vez nos ajudou o acesso de um dos fundos de investimento. Além do Richard, a empresa tem mais 2 pessoas. A Teresa, a 100% no laboratório, e a Virgínia, também no laboratório, mas envolvida no desenvolvimento científico. Aqui na Telial, tentamos procurar potenciais drogas para combater o cancro. E para isso utilizamos o modelo da mosca da fruta, que estão aqui nos tubinhos. Isto são moscas que são modificadas geneticamente para proteínas que são do nosso interesse, que também têm importância no cancro, daí a ponte com o cancro. E particularmente trabalhamos com um tecido da mosca que são os ovários. Pronto, no fundo o nosso trabalho diário é de processar moscas, obter ovários e depois a nível de microscopia é que observamos diferenças a nível de estruturas que nos interessam nos ovários para concluir ou não se esse composto que estamos a estudar terá um efeito ou não, neste caso no ovário, mas depois podermos fazer a translação para o cancro. Existem bibliotecas, imagino como uma biblioteca de livros, existem também bibliotecas de compostos químicos que estão à venda
ou disponíveis por colaborações ou mesmo à venda. E o que nós fazemos, portanto, daí chamar-se screening, que é fazer uma avaliação de muitos compostos, 1000 compostos, 2000, 10.000, que é o objetivo é quantos mais melhor, e tentar, desses compostos que já existem, perceber se algum terá interesse para nós. Depois, sim, existem outras fases, isso vai depender sempre de composto a composto. Há uns que podem ser muito interessantes e nós queremos depois desenvolvê-lo, mesmo entrando em ensaios pré-clínicos, depois ensaios clínicos e andar para a frente com esses compostos. Outros que, pronto, são do nosso interesse e podem ter interesse até para farmacêuticas maiores e depois podemos tentar fazer o licenciamento daquilo que nós descobrirmos, mas não queremos continuar, porque também somos um bocado pequenos e há muita coisa que vai surgindo nos nossos trabalhos e não conseguimos trabalhar até ao fim com tudo. Portanto, vamos selecionando composto a composto aquele que for mais interessante para a Telial de prosseguir com o trabalho. Nesta fase, a Telial está a estudar o que se chama o reposicionamento de 5 fármacos. Substâncias utilizadas para uma certa doença, mas que podem ser eficazes noutras doenças. A aspirina, por exemplo, é tomado por dor de cabeça e foi notado que também ajuda no fluxo sanguíneo. Então, quando temos, por exemplo, em casos de problemas com o coração, é também indicado. Então, é o mesmo fármaco, mas 2 indicações, 2 doenças muito diferentes. Então, nós fazemos o mesmo. Temos medicamentos que são utilizados para, por exemplo, tratar infecções, para tratar doenças não de cancro, não de carcinoma. Fazemos a pesquisa, esta ajuda no cancro, e se é um sim, avançamos, tentamos desenvolver este fármaco. Ao nível comercial, é feito porque é um fármaco conhecido, mas se encontra uma doença nova, se pode proteger. Dá jeito ao nível comercial. Outra via de investigação que está a ser explorada pela empresa é a utilização de bactérias para combater o cancro. Uma tecnologia que tem propriedades únicas, que já temos o patente, mas o que é de baixo é que várias bactérias, quando temos uma infecção do que se chama sistêmico, é uma infecção de todo o corpo, depois de um par de dias, estas bactérias fazem um targeting diretamente ao tumor e à metástase. Então, esta é a filosofia, esta é a abordagem que temos para avançar este fármaco. Claro, ainda falta muito, mas nós gostamos. É uma ideia muito interessante, é uma ideia que temos também apoiantes para esta ideia de utilizar bactérias para tratar cancro.